Obrigado, Pai, obrigado por sua bondade, Pai. Obrigado por sua fidelidade. Você é o nosso Pai. Você é a razão de nós vivermos, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia, por esse momento, por esse lugar, pelo Teu poder em manifestação, pela Tua glória que nos ajuda, pelo Teu poder que nos socorre, Senhor. Obrigado pela Tua paternidade, Pai. Obrigado, Deus, pela Sua paternidade sobre nós. Paizinho amado, muito obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai. O Seu Espírito que nos guia por caminhos justos. E nessa manhã, Senhor, nós nos deleitamos na Sua vontade nesse lugar. Nos entregamos completamente a essa paternidade, a esse amor, a essa ajuda. Estamos aqui por causa de Você. Aleluia, somos frutos, Jesus. Somos frutos da decisão do Calvário. Somos frutos da decisão do Calvário. Obrigado porque Você não desistiu do Calvário, porque Você aceitou aquele lugar de sacrifício, porque Você aceitou aquele lugar de morte, porque Você me tirou daquele lugar e foi para lá no meu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei dos Reis. Destra Santa, 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 destra Santa. Aleluia! 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 Glória, glória. Valeu, gente. Obrigado aí. Galera do Rio, a galera do Distrito Campina Grande. Benção demais. Vamos ter um momento. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Aleluia. Bom dia, graças e paz. Vocês estão bem? Então, graças a Deus. Vamos ter um tempo maravilhoso hoje aqui, durante todo o dia. Programação na manhã, programação à tarde e programação à noite. Para você ser engrandecido, enriquecido daquilo que Deus tem para a sua vida. Fico honrado de estar com vocês. Eu gosto muito, né? Essa música, ela é gostosa demais de você ouvir, de você ser atraído pelo seu espírito, no seu espírito por ela, porque fala desse aconchego, né? Com Jesus, dessa paternidade, desse amor, dessa entrega, dessa imersão nele. E eu gosto muito dessa coisa de paternidade. Talvez quem não me conheça, talvez até me ache com cara de durão. Mas eu me esforço para ser um bom pai também. E eu tenho muitos filhos. Estou me sentindo muito pai nessa manhã aqui, né? Estou me sentindo muito pai, porque já passaram tantos como vocês aqui, nesses 9 anos de JPN. Não é 10 não, pastor? 9 anos, 10ª edição. Ok? Então, já passaram tantos. E aqui eu tenho a honra e o privilégio dada pelo pastor João e Janaína de supervisionar os departamentos de jovens dessa igreja. E eu me sinto muito pai desses meninos, apesar de não estar tão diretamente ligado a eles lá com eles todo momento, porque eu faço a parte aqui na nave com o pastor João na administração dessa igreja. Então, é honroso demais cuidar de jovens com potenciais. Eu acredito muito nessa geração. Eu me esforço, eu oro a Deus sobre essa geração. Eu cubro a cidade de Campina Grande, no mínimo 2, 3 vezes por semana nos meus devocionais. Eu oro pelos jovens dessa cidade, jovens que eu não conheço. Mas eu digo, Senhor, nos 4 cantos dessa cidade, cuide dos jovens dessa cidade. Nos meus devocionais, eu gosto de falar: Satanás, o que você preparou para hoje, para tirar uma vida de um jovem nessa cidade, para prostituir uma menina nessa cidade, eu vou falar para você que eu vou desmanchar no Senhor Jesus, em fé, na minha oração agora. Hoje não morrerá um jovem assassinado nessa cidade. Sabe? Pede e te darei as nações por herança. Precisamos ser administradores espirituais daquilo que Deus confiou a nós. Eu gosto de dar expediente na minha gestão. Na minha gestão espiritual eu gosto de dar alguns expedientes. E eu ocupo aquele lugar e dar expediente. Naquele lugar é a hora de você desfazer as obras do diabo orando. O diabo não pode estar tragando nossos jovens, irmãos. Precisamos ser uma geração forte que se levanta e crê na visão que Deus confiou a nós. Amém? Eu gosto dessa coisa de paternidade.
eu queria mostrar para vocês que, eu não sei se meus filhos estão aqui, mas eu queria que viessem aqui todos eles. Tayana, Júnior, Sara, Suane está aqui, Jennifer, né? Eu já tenho, vocês estão achando interessante? Eu sou pai de jovens. Cadê Sarinha? Está aqui? Sara. Aleluia. Graças a Deus. Campina Grande tem uma festa. Alguém localiza Sara para mim, por favor. Campina Grande tem uma festa chamada, dizem, o maior São João do mundo. E de vez em quando eu me pego pensando, né? Nunca precisei. Eu tenho filhos de 14, há alguns anos mais. E eu nunca precisei, irmãos, de sair para pegar nenhum numa boate de madrugada. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por essas coisas. Está faltando uma ainda. Sara saiu. Mas não tem problema não, ok. Tem um ainda, tem Sara, viu gente? E eu nunca precisei de sair para pegar meus filhos em boates, no Parque do Povo, em festa junina. Graças a Deus que é bom demais você passar a madrugada sabendo que seus filhos estão dormindo em casa com você. Isso é por causa do poder e o amor de Deus, a sua glória que nos ensinou. Porque eu tive um encontro, ainda jovem, com 25 anos de idade, eu tive a experiência de encontrar. E como é bom, irmãos, poder ser pai de jovens, são 5 jovens. Nenhum casou ainda, já está na hora da gente começar a pensar sobre isso, porque eu preciso de tempo com Josinete, enquanto ainda dá para fazer alguma coisa. Eu ainda tenho um pouquinho de força, entendeu? E eu estou querendo empurrar do ninho, né? Papai é bom, mas não tem pressa quanto aos netos, mas quanto a casar, eu acho que a gente já pode ir conversando, ok? Então, irmãos, eu sou muito feliz. Então, se eu tenho jovens dentro de casa, eu tenho que ter visão nos jovens. Eu falo isso para os pastores, tenha visão nos jovens. A palavra de Deus nos exorta, nos ensina, dizendo que a força está neles. Amém? E eu estava falando essa semana aqui, esse ministério tem visão em jovem, o Ministério Verbo da Vida tem visão em jovem. Eu creio que o seu ministério também tem, porque tem pessoas aqui de vários ministérios no Brasil. Então, sou muito honrado pela vida de vocês, pelos que vocês representam. Vocês me entusiasmam a ficar mais motivado a servir os nossos jovens, né, como vocês fazem. Né? Vocês são presente de Deus para a minha vida. Vocês, às vezes eu tenho cara de durão, mas vocês sabem como eu sou, né? A gente lá em casa é uma muvuca, a nossa vida, né, de jovens aqui, nossa vida de jovem, gente, entendeu? É bom demais, eu amo demais a vida dos meus filhos. Então, se eu tenho uma geração jovem em casa, eu acredito demais numa geração. Obrigado, viu? Pode, estão livres. Não faria isso se não fosse também por uma liderança. Eu não faria isso também se não fosse por uma liderança que acredita, irmãos, em nós. E eu tenho a liberdade de atuar. Veio no meu coração, há um tempo atrás, eu atuando com Jadeilton na Secretaria de Missões, veio no meu coração a gente iniciar um trabalho com jovens nessa visão. No momento, eu só tinha a visão da primeira estrada mostrada. Eu não sabia como eram as demais curvas. E aí veio o segundo e a coisa foi acrescentando. Eu sabia sempre que Deus tinha mais. E as coisas aconteceram dadas por Deus no seu tempo, no tempo certo, as coisas foram acontecendo. E hoje a gente tem uma visão que se estabeleceu, traz jovens de todo o Brasil para cá. Não foi o plano meu inicial, mas era o plano de Deus e eu não sabia. Então, se você se mantém firme na visão, certamente Deus vai esperando que coisas vão se firmando para Ele apresentar a próxima etapa. Muitas pessoas perdem a oportunidade da próxima etapa porque elas desistem. Nós poderíamos dizer, poxa, esse evento dá muito trabalho, vamos fazer outra coisa. Estaríamos perdendo a oportunidade desse dia aqui, da oportunidade de você estar aí, de ser abençoado, de sair daqui abençoado, de mudar uma geração, de mudar a sua rua, a sua família, a sua cidade, outra nação, o nosso Brasil. Amém, irmãos? Nós confiamos e acreditamos muito numa geração poderosa, amém? Então, eu fiz o seguinte, eu como pai, eu quero trazer ensino hoje. Hoje, no meu ensino, se você correr, pode dizer, é um milagre. Né? Se alguém passar aqui, correr e fizer algum barulho, eu digo é milagre, porque não tem como. Amém? Eu quero lhe instruir mesmo, eu quero trazer, né? Eu sirvo nessa igreja como pastor auxiliar, debaixo do pastor João Roberto de Janaína, e o que eu faço aqui é servir com muita alegria na visão que Deus me deu para esse tempo. Né? E olha que já faz um tempinho, faz 18 anos que eu estou aqui, amém? E não estou ansioso por nada, enquanto essa parte da estrada for essa, eu estou aqui.
Se tiver uma outra parte, não estou ansioso por ela. Deus há de me mostrar mais na frente. Mas eu quero falar desse tempo mesmo. Quero falar para você que é jovem, quero dar um conselho para vocês nessa manhã. Quero trazer um conselho de pai. Por isso que eu anotei tantas coisas aqui que dá para uns 15 cultos como esse. Mas eu vou me esforçar para ver se eu consigo pelo menos 10% do que está aqui, para a gente não perder o fio da meada. Amém, gente? Vocês estão prontos para receber um conselho de uma pessoa que está aqui, que tem idade para ser pai da maioria de vocês aqui já? Amém? Então eu quero dar um conselho da minha vida, do meu tempo, porque você está aqui por um propósito, você está aqui por causa de uma visão, você está aqui porque você espera algo maior da parte de Deus, você está aqui porque você quer ser instrumento nas mãos do Pai, você está aqui porque você quer ser vaso de honra, como a Bíblia diz, para servir o reino aonde você estiver. Não é verdade? Não é assim? Começando na sua cidade, na sua igreja. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui. Então, já que você veio, você vai ouvir o conselho de alguém que já tem um pouquinho de estrada. Para a maioria aqui, a estrada que eu passei, você ainda vai passar. Então são autoridades em algumas áreas sobre você, porque você não conhece ainda. E eu quero te instruir, quero te ajudar. Amém? Fico feliz que você possa, liberar atenção para esse tempo. Fica como uma terra preparada para aquilo que Deus vai falar, tanto através da minha vida hoje de manhã, como através de Janaína daqui um pouquinho. Mas fica como uma terra pronta, fofa, para receber a semente da palavra de Deus. É para isso que você veio aqui, amém? Porque você precisa frutificar. Aleluia. Então anotei muitas coisas que eu queria conversar com você. E a primeira delas eu coloquei assim: a importância do chamado de Deus na vida de uma pessoa. E eu coloquei: suas escolhas, elas nunca podem estar acima do chamado de Deus, amém? Suas escolhas pessoais, seus planos, eles não podem sobrepor o chamado de Deus. Porque quando a gente coloca as escolhas, aquilo que a gente quer, por idealismo pessoal, a gente deixa de considerar o chamado original de Deus. E muitas vezes Deus está nos direcionando para um lado e nós estamos querendo ir para outro. E querendo ir para o nosso lado, arrastando o chamado de Deus, arrastando a visão, arrastando a direção. Quando Deus diz: o que eu tenho para você não é por esse caminho. Então lembre-se disso, amém? O relacionamento com Deus, as suas escolhas não podem estar acima daquilo que Deus tem para a sua vida. Seja sensível, é isso que nós temos escutado aqui, ao Espírito de Deus, para saber exatamente onde Ele quer localizar a sua vida. Sabe por quê? Porque não é só por você, é porque você deve ser um multiplicador. Quando Deus te vê, Ele não só vê você, Ele vê uma multidão te seguindo. Ele vê uma multidão te seguindo, e você precisa ser ganhador de alma. Nós somos ganhadores de alma, irmãos. Nós somos a geração que ganhamos almas para o Senhor. Amém? E deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi um tempo atrás. Muitas vezes, se eu perguntasse aqui para você agora: quem é ganhador de alma aqui? Quem ganhou almas esse ano para o Senhor? Talvez ninguém levantasse as mãos aqui nessa manhã. Ou poucas pessoas levantassem, contabilizassem: eu ganhei uma menina, eu ganhei um jovem, eu ganhei um senhor. Talvez você... Mas deixa eu te falar algo que veio no meu coração. Ganhar alma não é só quando as pessoas se rendem na nossa frente. Ganhar uma alma de uma pessoa não é só quando elas se rendem. Porque é o seguinte: alguém passou no meu caminho, através da televisão, através de um panfleto, ministrando para mim. Alguém me entregou panfleto no meio da rua, eu enrolei, joguei fora, rasguei, fiz alguma coisa, resisti, mas a pessoa passou na minha vida em algum lugar. Alguém orou por mim. Depois outros me fizeram alguns convites. Mas um dia alguém chegou para mim, falou de Jesus, e eu fui ganho para o Senhor definitivamente. Eu vou te falar, todos fazem parte daquela jornada. Os primeiros, os que estavam pelos caminhos, os que receberam os meus nãos, todos foram ganhadores de alma. Então, ganhar a alma é quando você fala de Jesus para alguém. É quando você manifesta a graça, o amor de Deus. É quando você testemunha da sua natureza. Você já é um ganhador de alma. Porque não seria justo que alguém trabalhasse na terra e depois outro fosse plantasse, outro regasse, mas só o que vai lá e colhe fosse o que ficasse com galardão. Não, todos são trabalhadores da seara, assim como a palavra de Deus diz. Seja um trabalhador na modalidade que Deus te confiou, do jeito que você pode. Pode ser só testemunhando, pode ser só testemunhando, pode ser dando um testemunho, vivendo a vida de Cristo. Porque lá em Mateus 5,16, ele diz: que brilhe a vossa luz diante dos homens. Há uma luz em você, você nasceu de novo. A glória de Deus reflete na sua vida para outras pessoas. A glória de Deus está refletindo em você. Há uma luz que brilha em você, mesmo que você não coloque uma placa: eu sou crente, eu congrego na igreja X, mas há uma luz que brilha em você.
E aonde você estiver, você pode deixar essa luz ativa pelo testemunho, pelo bom testemunho, pelo amor à palavra, pela justiça de Deus através da sua vida. E ele diz que brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que você seja honrado, para que você seja colocado nos cartazes, para que você seja levantado, mostrado, exaltado. Não. Nós somos aqui vasos de honra, útil, a Bíblia diz, útil ao nosso possuidor. Quem é o seu possuidor? Jesus, aquele que te comprou por um alto preço. Aquele que decidiu na cruz do Calvário te conquistar. E ele diz, seja a vaso de honra útil ao seu possuidor. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que o vosso Pai, que está no céu, seja glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa vida para servir ao nosso Pai, irmãos. Por isso que é importante que você entenda, você, aonde você estiver, você pode ser, sim, de fato, ganhador de alma, com a tua própria vida. Mesmo que alguém não diga, sim, eu aceitei Jesus, eu aceito Jesus na sua frente. Mas se você falou de Jesus para pessoas durante esse ano, eu vou te falar, você já ganhou a alma de muitas pessoas nesse ano. Amém? Porque você começou a boa obra na vida daquela pessoa. Pelo testemunho, pela tua vida, pela eficácia da natureza de Deus dentro de você, produzindo resultados. Você está comigo? Aleluia! Eu fiquei pensando aqui, eu quero falar um pouco, dando esse conselho a respeito, porque eu estou falando com uma geração muito jovem aqui, a maioria nossa aqui, e eu quero te dar conselho a respeito de algumas coisas, de estação, de tempo, dentro da igreja, pelo meu tempo, pelo tempo que eu cheguei na igreja. E eu quero te ajudar com muitas coisas, para que você faça essa jornada na tua juventude, trilhando um caminho com zelo, com cuidado, sendo bem determinado no Senhor, porque a própria palavra de Deus diz que o Espírito dele é quem nos guia por caminhos de justiça, por veredas justas. Então você depende dele, seja entregue, dependa completamente dele. E eu me lembrando, eu anotei algumas coisas aqui que vai vindo, né? E quando eu queria ministrar, eu me lembrei, eu não sou lá de Barbacena, mas quando eu era garotinho lá, em Barbacena não, lá em Matinhas, na Paraíba, lá no interior. Ai, você já quer saber o que é que eu vou fazer aqui, né? Ok. Gente de roça gosta de tapioca, gente. Mas da cidade também, né? E como eu estou quase fit, eu trouxe uma tapioca. Amém? Então, gente, eu me lembrei de uma coisa. Eu sou roceiro. Trabalhei num campo, e no campo meu pai, ele cortava as frutas para trazer para vender. Banana, aquela bananazinha que você come, que você gosta, a manga, enfim, alguns tipos de frutas. Deixa eu te falar, dificilmente você come essas frutas num tempo, na estação mesmo que ela deveria produzir para você. Talvez a maioria daqui nunca comeu uma banana que amadureceu num pé de banana. Você está comigo? Uma banana que amadureceu lá, não. Essa banana, normalmente essas bananas são tiradas fora da estação. São tiradas num período que chama de vez, verde. Ela é tirada verde. E elas vão ser colocadas num depósito. Coisa de experiência que eu vivi. E elas vão ser colocadas num depósito e tem um produto, uma pedra chamada carbureto, comprado em saco, e aí você faz umas quantidades e espalha assim, coloca todas aquelas frutas e depois cobre, e 2 dias aquele carbureto ele começa a liberar um calor, uma temperatura alta, e aquela temperatura apressa o processo de maturidade daquela banana. E aí depois você tira, está tudo verde ainda, parece que está tudo verde, mas quando você começa a expor nas prateleiras, dá uma ideia de estar maduro. A casca fica amarelinha, tudo. E ela realmente começa a passar por um processo de maturidade. Quando você come uma banana daquela, eu vou falar por experiência, porque eu sei que é assim. O pastor João Roberto está aqui para me dar garantia as minhas palavras, que ele sabe que é assim. Amém? O sabor daquela banana que você come, se você nunca comeu uma banana tirada do pé, você não sabe exatamente o sabor da banana que Deus criou. Porque o sabor é completamente diferente. O sabor da banana que chega no tempo certo, ele é docinho, ela é docinha. Ela é gostosa de comer. É diferente. E aí, por que eu estou trazendo isso para você?
Porque não é a vontade de Deus que coisas sejam apressadas e de ser desenvolvidas na nossa geração fora da estação de Deus, fora do tempo. E eu estou trazendo conselho para a sua vida. Amém? Tenha cuidado para você não querer, né, ir para esse lugar do carbureto na sua vida. Apressar coisas que vão determinar talvez um sucesso. Talvez coisas que vão até se vir, talvez você até consiga alimentar pessoas. Talvez em algum lugar ou em alguma estação você vai ter aquela aparência. Eu estou maduro, me ver não como é que eu estou. Mas o sabor não vai ser o mesmo se fosse produzido segundo a vontade de Deus, no tempo certo e na estação certa das coisas. Você precisa saber a estação certa de Deus. Espere o tempo de Deus para cada coisa. Deus falou comigo a respeito do meu chamado, irmãos. Eu tenho convicção, antes de pessoas virem confirmar, eu tenho convicção que Deus falou comigo a respeito do meu chamado, ainda no primeiro ano do Rema. Sabe, irmãos, 10 anos depois, eu fui levantado no chamado, por uma instituição, por um reconhecimento. E eu, graças a Deus, porque eles reconheceram, viram isso na minha vida. E o meu pastor entendeu aquele tempo. Mas esses 10 anos que se passaram, eu sabia porque eu sabia. Mas quando Deus me encontrou no meu chamado, eu já estava trabalhando no meu chamado. E quando eu passei para pensar um tempo atrás, já dentro como pastor, auxiliar, servindo nessa igreja, eu fiz uma puxada na minha vida antes. E eu identifiquei que tinha traços do meu chamado quando eu ainda era criança, pirralho. Eu fazia coisa, eu disse, poxa, não era normal fazer isso para um menino daquela idade. Eu fiquei pensando a meu respeito. Então eu sabia, Deus tinha um plano na minha vida, tinha um chamado, tinha uma vocação para aquilo que eu ia fazer. Então Deus me encontrou trabalhando, Deus vai te encontrar trabalhando. Deus busca os ocupados, não os desocupados. É no lugar do encontro que Deus vai promover coisas na minha e na sua vida. Eu estou dando conselhos para vocês, jovens, dessa manhã. Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, estamos querendo ir para esse lugar do carbureto. Mas por que pressa? 10 anos passaram. Mas eu creio que foi na estação certa, no tempo certo, no tempo de coisas constituídas, no tempo da maturidade, que as coisas começaram a acontecer. Não apressa, não fica com essa aparência, não pula, né, as estações. Há uma estação para cada coisa. Entenda o que Deus quer com você, irmãos. Porque quando a gente apressa as estações, tinham coisas que Deus precisava comunicar na etapa anterior. Tem coisas que Deus está querendo comunicar para você, aonde você está. Se você sair para essa estação do carbureto, apressar essa maturidade que não é a maturidade de Deus, além de você gerar um sabor diferenciado, Deus vai perder a oportunidade de comunicar coisa que Ele só tinha como comunicar na estação anterior. E lá na frente você vai dizer, poxa, nessa estrutura aqui está faltando alguma coisa. Mas alguma coisa teria que ser concluída lá atrás. Você não poderia chegar nessa estação já completa. Agora, para consertar as coisas, irmãos, dá mais trabalho. Você sabe o que é uma edificação? Isso aqui é uma edificação. Isso aqui é uma edificação. Mas deixa eu te falar, numa edificação, se você tiver problema na estrutura de cima, talvez coisas ainda dê para se consertar, coisas dê para se arrumar ainda. Mas numa edificação, se rachar uma parede daquela ali, alguma coisa, o engenheiro ainda vem aqui, estuda e diz, tem jeito. Mas numa grande edificação, se o problema for na fundação, toda a obra está condenada. Pense sobre a fundação. É na base, é no início. Vocês são jovens. Não passe as etapas, não construa de qualquer jeito. Porque depois, se der problema na fundação, vai dizer isso era na etapa anterior. A obra está condenada. Não, mas dá para a gente ir levando aqui. Tudo bem, vamos lá. Uma escora daqui, uma escora dali. Arruma. Problema na fundação. Mas vai levando. Mas pondo a vida de muitas pessoas em risco.
porque não tem fundação, não tem garantias, as coisas não dão certo, pessoas vão olhar desconfiados, porque o problema era para ter se resolvido lá atrás. Caráter, comportamento, tempo gasto com o Senhor, maturidade, submissão, é fundação, essas coisas são fundações. Não vá para a etapa do carbureto não, irmãos. Vai ficar parecendo que tudo está bonitinho, mas você vai impor a sua vida, vai pôr em risco a sua vida, mas principalmente a vida de outras pessoas. E eu não estou aqui por mim mesmo. Você não deve estar só por você mesmo, mas por um povo, por uma geração, por uma prece, por um desejo de Deus, de resolver as coisas aqui, para que Jesus volte. E Ele depende de mim e de você. Parece que Deus não depende de pessoas, mas Ele depende de nós, porque Ele confiou a nós, essa geração, esse tempo. Ele quer te encontrar trabalhando, Ele quer te encontrar incisivo no que você está. Está difícil essa ministração, não, gente? Você está dizendo o que é que o pastor vai fazer, porque não deu tempo de tomar café, irmãos, eu trouxe para cá. O que é que vai fazer com essa tapioca? Eu ministrei uma vez sobre algo parecido aqui. Isso aqui é uma tapioca e você já sabe. Ela está nacional, já foi bem regional, já foi bem nossa, né? Mas agora com essa história de fit, todo mundo quer comer tapioca, né? E tapioca é algo muito gostoso, delicioso. E ela é bonita. E é muito bom tapioca. Todos nós gostamos de tapioca. Branquinha, né? É um produto que tem uma aparência muito legal. Tem ou não tem? A câmera está pegando aqui a tapioca, gente? Amém? Ajeita a tapioca ali para ficar bem legal. Ok? A parte preta aqui, vem aqui. Melhorou um pouquinho, né? Estou entendendo um pouquinho de mídia, né? Eu supervisiono também os meninos aí, eu sou moral com eles aí. Amém? Tapioca, gente. Produto maravilhoso. É bonito ou não é? Uma tapioca, é bonito ou não? Uma tapioca recheada, é gostoso e tal. Ok? Mas eu vou te falar, talvez você se ache a tapioca, muito dessa geração. Tenha cuidado para você não se achar a tapioca pronta. Cuidado para você não ser essa tapioca toda. Você depende de Jesus para ser uma boa tapioca. Você pode ser uma tapioca, mas não pode ser uma tapioca de todo jeito. Porque se a gente não tiver cuidado nessa geração, nós nunca vamos ser uma boa tapioca, gente. Talvez você nem chegue ao processo de querer ser uma tapioca. Vou te falar por quê. Eu não sei nem se eu sou tapioca ainda. Deixa eu te falar por quê. Porque entre a natureza original dessa moça aqui, existe um processo. E você precisa saber onde você está nesse processo, antes de você querer ser essa tapioca toda. Eu vou lhe mostrar hoje, eu quero te ajudar. E eu vou te falar, vou falar com autoridade também sobre isso aqui. Isso não é soberbo, não é orgulho não. É porque eu sei mesmo, então eu vou falar. Amém? Eu vou te mostrar, irmãos, porque eu já trabalhei com isso também. Desde arrancar o produto que gera essa mocinha bonitinha, branquinha, deliciosa, ela chegou aqui, até chegar nela. E talvez você não saiba desse processo. E vamos nos colocar nessa posição hoje. Como faz para ser essa tapioca do Senhor, para chegar nesse nível? Tudo começa aqui. Olha que diferença, gente. Olha que diferença. Tudo começa aqui. Acho que você ainda não está nesse estágio aqui. Acho que você já saiu desse estágio, graças a Deus. Quem aceitou Jesus já não é mais essa mandioca aqui. Mas antes você foi essa mandioca. Você já foi esse troço aqui. Feio, né, gente? Mas é criação de Deus, viu? Uma raiz suja, ó, já estou me sujando aqui. O pastor já está olhando para o tapete. Isso aqui é uma mandioca, é isso aqui que gera isso ali, aquela belezura toda. Você não chega num restaurante e pede isso aqui, pede. Rapaz, me dá uma mandioca aí, por favor, e um garfo, um talheres aí, eu quero comer alguma coisa, bota recheada. Não, isso aqui você não quer. Verdade ou não, gente? Olha que diferença. Entre isso e isso, existe um processo. Mas às vezes a gente já quer se levantar como tapioca. Não é assim não, gente. Aí é moleza.
Eu nem aceito isso, eu já estou aqui na frente para não deixar isso acontecer. É por isso que eu estou falando esses conselhos para você. Eu ralei pra caramba para me aproximar de ser uma tapioca e você já quer chegar lá na frente lá, querendo ser tapioca antecipado. Aleluia! Existe um processo, irmãos. E um processo difícil, não é fácil. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o amido da mandioca. É a parte mais nobre da mandioca, que se chama goma. Em outras regiões aí chama tapioca mesmo. A massa da tapioca, para nós aqui nessa nossa região, chama-se a goma, o amido, a pureza, a nobreza. Deixa eu te falar, no reino de Deus tem lugar para sermos nobres com a sua palavra. Ele fala a respeito, e o pastor João falava essa semana na consagração do JPN, a respeito de comprarmos o Senhor, né? Ele disse: de mim compre ouro refinado, vestiduras, né, branca para, né, colírio para os olhos, vestidura. Isso aqui é um processo de santidade. Olha, processo de santidade, processo de vida no Senhor. Tem custo, não é tão fácil. O preço definitivo foi lá na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele não era mágico, ele era o Filho de Deus, ele tirou o pecado. Mas a limpeza quem faz somos nós, irmãos. E eu não vou falar de pecado, não vou falar desse processo de santidade mesmo, não. Mas eu te falo, tem tantas coisas para a gente chegar nesse processo aqui, na nossa comunidade. E eu estou falando para uma galera, uma plateia jovem demais, que às vezes você fica ansioso, porque falam tanto de chamado, tanto de chamado, tanto de chamado. Quando é o meu chamado, eu queria ver esse negócio, eu tenho que resolver isso. Eu já preciso de um cartaz com o meu nome. Tem coisa, gente, que não tem tanta pressa assim não. Não tem problema de eu ter ministrado no JPN 1, 2, 3 e tal. Eu sou o dono do Joga Bola, estava comigo, eu podia me escalar num time. Mas não tem problema de eu ter me escalado também. Mas eu não fiquei ansioso por isso. Levou 10 anos, deixa para lá, JPN 10, para que eu pudesse ministrar. É um período comemorativo, eu desejei, falei até com Janaína. E ela disse: não, pastor, é justo que você esteja ministrando, falando para os meninos. Mas eu disse: vou pegar o meu acúmulo de experiência, desse processo de vida que a gente tem, para repassar para essa galera, dar um conselho. Sabe por quê? Porque melhor do que o JPN, do que tudo isso aqui, eu falo com o meu pessoal e eu sento com eles, eu converso muito com eles. Diz: cara, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito bonito, essa festa, né? Mas eu fico lutando para que isso não seja só vaidade dentro de mim, porque não adianta. Só vaidade, é um lugar bonito, vamos para Campina Grande, é bom demais, por quê? Só tem uma coisa que me dá muita alegria, que é melhor do que o tempo do JPN, irmãos. E eu falo isso para a liderança, quando eu me reúno com eles. É ouvir um pastor de vocês dando um testemunho de como vocês voltaram para lá. É bom demais, irmãos. Eu já ouvi muitos testemunhos poderosos de pastores que já me falaram a respeito disso. Ah, Deus, como é bom, gente. Que coisa maravilhosa. Eu amo demais essa justiça aplicada a nós e esse zelo pela obra. Então, é o meu cuidado. Então, só tenha cuidado. Eu queria estar falando, não sei nem como anda meu tempo aqui, gente. Vamos adiantar. Nesse processo, né, porque eu estou dando conselho a respeito, e você vai saber porque eu estou trazendo essa ministração para essa etapa, para essa fase da vida de vocês. Nesse processo todo, eu me lembro, na minha época, eu vou falando de coisas mais antigas, vocês não vivem mais isso. A época de vocês é outra, eu acho, nem sei, eu não sei se... Eu vou consultar, né, aqui os mais antigos aqui, eu não sei se vocês lembram. Lembra, Guto, dos bancos? Guto está dizendo que não lembro não é comigo não. Ó, gente, a gente chegava num banco e tinha... A gente chegava com um montante de moedas, muitas moedas, fazer uma contagem lá no banco. Como é que o caixa ia contar essas moedazinhas, uma por uma, e a gente ficava numa fila lá? Não tinha como, você sabe, né? Então tinha uma maquinazinha lá num templo, eu não sei se ainda existe essas coisas, eu acho que não, só no museu. Então eles colocavam todas as moedas, ligavam aquele trem lá e elas começavam a descer enfileirada. Algo que dizia assim, e cada uma tinha o seu espaço. E cada uma delas caía exatamente no seu espaço, por tamanho, por valor. E eu
pensando sobre isso, coisa interessante. Mas de vez em quando, uma delas queria entrar num lugar que não era dela. E aí enganchava, e eu ficava olhando o cara lá. E aí parava todo o processo. Aí o cara ia lá, ajeitava, arrumava de forma manual. E aquilo começava a acontecer novamente, e o processo continuava. E nesse processo de continuar, tinha essas paradas, mas cada uma ia para o seu lugar. Identifique nessa etapa da sua vida exatamente aonde Deus está te chamando, o que Ele está te chamando para fazer. Porque eu digo, uma seara, ela é muito grande. Jesus falando a respeito da seara, e eu fico pensando numa fazenda, um campo de seara. E Ele disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E Ele está convocando trabalhadores para essa seara. Mas numa seara, irmãos, eu fico pensando numa seara, tem pessoas que elas ficam na cozinha da fazenda cozinhando. Elas nunca vão lá no campo colocar uma semente lá. São outras pessoas que colocam semente. Os que semeiam muitas vezes nem colhem, porque são outro grupo que vai lá para colher. Outros ficam só nas estradas. Outros ficam nos celeiros, preparando, arrumando celeiro, preparando celeiro para receber. E todo mundo tem parte nessa seara. Todo mundo é trabalhador dessa seara. Então entenda aonde Deus está te colocando nessa seara, para que você não queira se encaixar no lugar do outro. É possível que alguém queira se encaixar. Não, opa, esse buraquinho aqui é diferente, acho que eu quero ir para aqui. Não dá certo, irmãos. Porque mais uma vez, você vai achar que é aquela tapioca toda, mas as coisas não acontecem. Problema de fundação, obra danificada, colocando em risco a vida de outras pessoas. Agora, se você vai para o lugar certo, irmãos, a coisa funciona, a contabilidade dá certo, a conta, a soma no final dá certo. Bateu tanto, deixa eu pagar. Deus, Ele é um bom pagador. Mas Deus não trata coisas de ministérios de qualquer jeito. Ele é justo, Ele é fiel. O reino de Deus é organizado, irmãos. Eu quero te aconselhar, reveja como você está trabalhando na fundação. Como você está trabalhando a fundação dessas coisas. Então não queira cair num lugarzinho errado. Não se interesse pelo ambiente que não foi preparado para você. Independente de como seja o seu, ficando no campo, estando no caminho, transportando, plantando, ou colhendo, ou regando. Para Deus tudo isso tem valor. Nunca almejei, nunca desejei, Deus sabe do meu coração, nem oro por isso. Eu nunca desejei isso, eu não quero ser o pastor presidente dessa igreja. O pastor presidente é pastor João Roberto. E eu estou debaixo de uma visão que Deus deu para ele, já faz tempo. Se eu não tivesse resolvido o problema das bases, eu não estava há tantos anos servindo esse casal aqui na igreja, com a minha família que você viu aqui. Meus filhos e minha esposa está servindo a maioria de vocês ali, no meninão, que ela fica administrando essa parte da cozinha mesmo lá, para alimentação. Se eu não tivesse resolvido, tendo o cuidado de resolver isso na fundação, irmãos, talvez eu estivesse com problemas aqui hoje, colocando em risco a vida de muitas pessoas. Você nem estaria aqui, se dependesse de mim talvez, nesse processo. Então entre aqui e aqui, irmãos, há um processo. E esse processo tem peleja, tem dureza, tem trabalho, tem força. Às vezes esse processo entre esse e esse, muitas vezes é feito debaixo de chuva, de pressões, de tempestades. Já fiz isso, irmãos, muitas vezes meu pai dizia, carrega a mandioca para a casa de farinha. A gente carregava debaixo de tempestade, de chuva, de choro, de arranhões. Mas fazia parte do processo, faz parte do processo. Bom mesmo é quando vira tapioca, irmãos. É possível que cheguemos nesse processo em Deus. A gente pode usufruir disso em paz, em alegria. Mas é na fundação que se resolve essas coisas. É melhor resolver hoje. Por isso que eu estou falando, tendo a oportunidade de falar para uma plateia jovem como vocês. Aleluia. Está pesada aí a ministração ou não? Aleluia. Abra comigo aí, para você não dizer o pastor esqueceu de abrir a Bíblia. Lucas 24. Você chegou lá?
barulho das Bíblias sumiram das igrejas também, né? Acabou. Agora está mais fácil, ok? Lucas 24, 49. Diz assim: eis que sobre vós enviou a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O chamado é, preste atenção, eu quero que você fique ligado nisso aqui. O chamado é, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém, até que do alto venha a instrução, até que do alto venha qualificação, até que do alto venha direcionamento. Fique em Jerusalém, espere o tempo de Jerusalém. Tem uma época em Jerusalém, tem um período em Jerusalém. Jerusalém é o lugar de receber direcionamento. Jerusalém é ponto de partida. Jerusalém não é terra de ninguém, não se trata de Jerusalém de qualquer jeito. Sua igreja é Jerusalém para você nessa etapa. Não saia de Jerusalém de todo jeito, não se apresse em sair de Jerusalém. Não queira buscar muitas vezes uma maturidade que você não tem ainda, para querer se apressar na saída de Jerusalém. Nós não estamos aqui promovendo um evento, irmãos, para tanger vocês do lugar de vocês, do pastoreio de vocês, não. Isso é um lugar de direcionamento, faz parte das instruções de Jerusalém. Fique até que você esteja pronto, até que você tenha um coração submisso, até que você aprenda a honrar, até que você aprenda a respeitar. Jerusalém é ponto de partida, no tempo e na estação certa. Jerusalém é lugar que se honra. Jerusalém é lugar de se submeter. Como está você em Jerusalém? Aleluia. Nem sempre é fácil ficar em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Em Jerusalém, alguém vai levantar, mesmo lá em Jerusalém, mesmo morando em Jerusalém com você, alguém vai levantar e vai dizer: está bêbado. Isso são embriagados, são idiotas. Mesmo morando em Jerusalém, está errado. Esses são os que moram na periferia de Jerusalém. Você não foi chamado para ficar na periferia. Você não foi chamado para ficar nos arredores. Você foi chamado para o centro de Jerusalém, aonde o Espírito sopra, aonde Deus dá direcionamento, aonde Deus fala. Fomos chamados para Jerusalém, até que do alto venha o revestimento, o direcionamento. Jerusalém para muitos é lugar de permanência. Eu amo minha Jerusalém, irmãos. Nessa Jerusalém se constrói muitas coisas. Às vezes não é um processo tão fácil. Sabe? Não é justo, eu aprendi isso. Não é justo que eu não tenha, no meu tempo de oração. Primeiro, precisamos entender que nós precisamos ter relacionamento com Deus por meio da oração. Se você nasceu de novo, você está aqui. Se não tem uma vida de Deus, com Deus de comunhão, de oração, se você não tem, se você não tem vida com Deus de oração, você precisa sair do processo. Não vou falar. No outro JPN eu falo como é o processo, mas estou falando um pouco aqui. Mas sem vida de oração a gente não sai do processo, para chegar nesse outro lado aqui. Então não é justo que eu, na minha vida de cristão, e não estou falando da minha posição de pastor, nem da minha família ministerial, não é justo
eu tenho a vida do pastor João Roberto. Dentro dos meus devocionais semanais, eu tenho que orar constantemente por ele, pela esposa dele e pelos filhos dele. Eles são administradores da minha Jerusalém. Orar por eles é cuidar da minha fundação, é preparar a estrutura. Porque quando eu não estiver mais com eles, como foi que eu fundei as coisas? E a honra e o respeito. Jerusalém não é lugar de biquinho não, irmãos. Biquinho é para a turma do carbureto, que fica com aparência de maduro, de biquinho, dizendo que já tem sabor. Você não tem sabor, você não conhece o sabor original de Deus ainda. A convocação é: saia da periferia de Jerusalém, saia dos arredores, saia da periferia. Essa periferia é muito perigosa. A periferia é muito perigosa. É o lugar do julgamento. Lugar do julgamento, lugar onde se julga muitas coisas, lugar onde se reclama, lugar onde se murmura, lugar onde se faz biquinho, onde tem muita frescurinha. Isso não é o centro de Jerusalém, da vontade de Deus. Ele disse que o templo lá era para quê? Até que as coisas fossem acontecendo, até que a natureza dele se firmasse. Antioquia foi a Jerusalém de Paulo, de Lúcio, de Manaém. Lá foi a Jerusalém deles. Foi lá que o Espírito chegou e falou: olha, agora mesmo, vocês estão servindo aqui em Jerusalém. Eles estavam no centro. Lá era a Jerusalém deles. Eles se separem. Quem falou? O Espírito de Deus disse: separe a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho com eles. E depois a palavra de Deus logo em seguida, acho que no 3, diz assim: e eles enviados pelo Espírito. Só vai ser enviado quem está na estação de Deus, no processo de maturidade, do tempo certo. Não quem passou pelo carbureto. Deus não chama quem estava no carbureto. Será que lá só estava eles? Certamente em todo lugar tem a turma do carbureto. Irmãos, saia desse processo de querer amadurecer fora da estação de Deus. Venha para o tempo de Deus. Não é só por minha vida, não é só por sua vida, é pelas vidas que Ele confiou a nós. Vaso de honra significa dizer que é vaso de honra, é um vaso limpo, não é um vaso de todo jeito. Eu já ministrei isso aqui inclusive para os jovens. Se eu chegar na sua casa e você tiver um vaso, alguma coisa para me servir, um prato, você não vai pegar um prato de qualquer jeito, sujo para me servir, vai? Com certeza não, você vai pegar uma vasilha limpa. Deus não vai pegar uma vasilha de todo jeito. Deus quer vaso de honra. Para entender a vontade de Deus, precisa estar no centro, em Jerusalém. Até que, porque nesse até que é o tempo dos direcionamentos, é o tempo do socorro, é o tempo da ajuda. Aleluia. Se você tem esse coração, sinta-se essa tapioca linda aqui, irmãos. Problema não. Eu sei que nós não temos tudo ainda. Você acha que eu estou em que processo? Nisso ali. Eu ainda não estou na plena vontade de Deus, e eu sei. E todos os dias eu identifico coisas que eu preciso mudar na minha vida ainda. Mas você só se identifica se você ficar sensível. Eu digo sempre, a palavra de Deus vai funcionar para você e para mim como um espelho. É no espelho, o espelho é quem te revela. Não é verdade? Acorda cedo e vem para cá que todo mundo vai te ignorar. Cara, o que foi que aconteceu? Cabelo assanhado, desmantelado de todo jeito. Mas como você quer ficar bem, você vai para frente do espelho e o espelho te revela. A palavra de Deus te revela. Você precisa ir para frente dela. Se você não for para frente dessa palavra, não vai ser revelado. E você vai andar de todo jeito dizendo: eu sou essa linda tapioca. Não, irmão, não é tudo isso ainda não. Falta recheio nessa tapioca.
Tapioca boa é tapioca com recheio. E quem coloca o recheio é Deus. Deve vir dele. Aleluia. Pastor João falou um negócio essa semana em algum lugar, ministrando, e eu disse, poxa, que coisa interessante. Eu vou pegar isso dele agora, que eu achei interessante. E eu queria que você abrisse em Atos 9. Eu achei isso muito bom. Atos 9. Eu vou já estar encerrando já. Atos 9, 10, todo mundo chegou lá? Diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado, quem? Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ó, então quero que havia lá em Damasco, quem era essa pessoa que estava lá? Um certo discípulo, amém? Um discípulo. E a palavra diz que esse discípulo chamado Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. E no 11 disse assim, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Júlio por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. E numa visão, ele viu é futuro ou passado ou presente? Confundi vocês, foi gente? Ele viu é o quê? Okay? E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha, o pastor falou sobre isso e eu achei muito interessante. Deus primeiro vai falar com um discípulo. Esse discípulo do Senhor. Deus vai falar com um discípulo, coração certo, disponível, serve bem, não faz biquinho. Não resiste, não reclama, não murmura, não quer passar por cima das etapas, não quer entrar na vaguinha do outro. Se submete, espera. Às vezes, mesmo estando certo, se submete, diz, eu não tenho culpa, mas eu aceito. Jesus não tinha culpa, irmãos, ele aceitou. Jesus também não tinha culpa, não estão dizendo que você tem que estar pagando tudo, não fiz nada, todo mundo bate em mim aqui. Não, irmãos, mas tem hora que você até tinha razão. Mas eu gosto da submissão, porque Ele é a nossa própria justiça. E é interessante, esse texto aqui desse discípulo, eu fico imaginando que tipo de discípulo era Ananias. Para essa visitação tão poderosa, o próprio Deus vai lá, Ananias. Meu Deus, quantos crentes tinham em Damasco? Sabe, irmãos, quantos do carbureto também tinham lá? E Deus não fez visitação, mas foi Ananias. Quem era Ananias? Que homem era esse? Rapaz, que visita poderosa, que visita maravilhosa, irmãos. E ele diz, olha Ananias, vai lá na rua chamada direita, em casa de... Aí foi lá dando toda a instrução. Lá tem um homem chamado Saulo. Numa visão, ele viu. E eu achei interessante isso que o pastor falou. Sabe... Deus, antes de falar com Ananias, ele sabia que ele ia encontrar um discípulo. Antes de falar com Ananias, Deus antecipou a agenda de Ananias. Saulo já tinha recebido o cartaz. Quem vai pregar aqui hoje é Ananias. Deus quer antecipar mesmo a sua agenda, irmãos. Ele é quem te agenda é Deus. Não antecipe essa agenda. Deixa Deus te agendar. Porque a estação certa vai promover você de uma forma melhor. Deus sabe o tempo para cada coisa. Depende dele. Honrando, respeitando, se submetendo. Até que Ananias tentou resistir um pouquinho, mas logo ele cedeu. Às vezes é assim, irmãos. Faz parte de um processo. Mas agora Deus já tinha tido cuidado de antecipar, nem falou com Ananias. Não tem problema não, para mim Deus nem precisa, Deus não está passando por cima de mim não, viu Deus? Quando o Senhor quiser resolver algumas coisas na frente, senta perguntar se eu quero, se eu não quero, prepare, fique disponível para Ele, diga a Ele, Senhor, eu sou Teu, cuide de mim. E Ele vai antecipar mesmo essa sua agenda. Ele vai preparar coisas de antemão, e Ele chega para te comunicar que coisas já estão prontas. Aleluia!
E para finalizar, eu anotei algo aqui. Jerusalém é o seu habitat. Sua Jerusalém é o seu habitat desse tempo, dessa estação. E eu coloquei aqui no seu habitat, afie bem as unhas. Seja no seu habitat que você dê lá os seus primeiros rugidos. Marque território. É em Jerusalém, é nesse habitat que você vai aprender a ser ousado no Senhor. Prepare-se melhor para ser melhor para os outros. Então, Jerusalém é lugar de se afiar. Entre esse processo e esse aqui, tem um instrumento que corta isso aqui, você sabe. Chama-se faca. E para uma faca ficar afiadinha, ela precisa de outro processo. Ela precisa de uma pedra, atrito. Às vezes uma pedra não é uma coisa muito boa para se atritar. Eu fico pensando no sofrimento da faca, nesse processo. Mas depois daquele processo, a gente tem um fio cortante. Jerusalém é lugar de se afiar, irmãos. Deixa eu te falar. Você veio aqui, se licenciou da sua Jerusalém esses dias para estar no JPN, mas veio com biquinho, machucado, arranhadinho, cheio de ondinha, meu líder, meu isso, aquilo. No ônibus, esse era meu lugar aqui da frente. Aí o líder chega e me bota lá atrás. Nem fui eu que botei aquela comida daquele jeito, mas também você está na periferia com esse comportamento. E o lugar é centro. O lugar é centro. É lá que o vento sopra. Essa voz, eu não concordo com esse movimento não. Isso é estranho demais. Eu sou tapioca. Isso faz parte dos arredores de Jerusalém. E eu quero ser o seu Pedro nessa manhã, que fala essas coisas para você, para te ajudar. Porque eu estou aqui com esse sentimento de paternidade para a sua vida. Eu quero que vale a pena você ter vindo no JPN, não porque eu estou ministrando, não porque Guto, Big C, quem quiser estar ministrando. Eu quero que vale a pena porque você deixou seu coração livre, de forma que Deus pôde te alcançar e transformar a sua vida. Aleluia! Graças a Deus. Você pode curvar sua cabeça? Eu quero orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade do seu Espírito mesmo, Pai, através da minha vida ter falado a cada um de nós, direcionamento. Senhor, nós não queremos antecipar os processos, nós dependemos de você, da sua agenda, da sua vontade. Não é porque essa geração é jovem, Pai, que vai desenvolver de todo jeito, para justificar que fez porque é jovem. Não, Pai, há uma capacidade neles, há uma força neles. Ele tem um espírito associado ao seu espírito. E nessa manhã, Pai, essas ministrações desses dias de JPN de hoje, eu peço a você, Pai, que você possa introduzir bem em seus corações e que haja, Senhor, produtividade sobre isso. O melhor do JPN, Senhor, nós sabemos e nem queremos. O melhor do JPN não é o JPN em si, esses dias. O melhor, Senhor, são os frutos dessa geração. Mas principalmente em sua Jerusalém, até que você comunique coisas. Até que você, Deus, forge neles um caráter, um coração, uma compaixão. Dentro de cada um, compaixão. Olhando para a eternidade das pessoas, para a eternidade dos vizinhos, Pai. É para esse lugar que nós queremos olhar. Para a eternidade daqueles que moram na nossa cidade. Para a eternidade daqueles que são dos nossos bairros, para nossos primos, nossos parentes, nossos colegas de escolas. Senhor, é pela eternidade dele que nós oramos. E que eles entendam, Pai, a estação de Jerusalém. Pai, eu oro por essa estação de Jerusalém. Eu peço por ela, Deus, sabedoria no coração deles, instrução, favor, Pai, honra, respeito que eles possam desenvolver pelos seus mestres, pelos seus líderes, pelos seus pais. Faz parte do processo de Jerusalém.
Muito obrigado, Pai, porque você nos deixa e tem nos levado a esse amido, a essa parte nobre dessa massa que você levanta sobre a terra. Nós queremos ser esse processo. Eu abençoo como pai nessa manhã, Pai, como uma idade de ser pai dessa geração aqui. Eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Eu declaro o poder, a glória de Deus se manifestando, que eles sejam luz diante dos homens, mas para que a glória continue sendo sua. Não estamos buscando os cartazes, os holofotes. A luz é do Espírito em nós, para a glória ser sua. É nossa oração nessa manhã. Nós amamos, Pai, a nossa Jerusalém, até que tudo se forme em nós. E aí você nos mostre, Pai, a outra parte da estrada que nós não conhecemos, mas com a fundação ajustada, não de todo jeito. É o que nós concordamos em fé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos. Eu queria só fazer uma pergunta. De repente, você está aqui, mas você não se acha parte do centro dessa Jerusalém ainda. Não entende bem esse processo dessa Jerusalém, mas você está aqui. E você fica pensando aqui, de repente você se acha que você está na periferia dessa Jerusalém. E você diz, eu ainda estou na periferia dessa Jerusalém. Eu não tenho experiência com isso, como esses jovens que estão aqui já têm. Eu queria esse fogo deles, eu queria saber por que eles pulam tanto, por que eles se animam tanto, por que eles se deleitam, por que eles ficam tão imersos nessas coisas. Isso é porque Romanos 5,5 diz que dentro de cada um desses jovens que estão aqui, foi derramado do seu Espírito, o seu amor foi derramado pelo Espírito que foi otorgado a cada um deles. É uma experiência diferente. Tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus, querendo fazer parte dessa Jerusalém, dizendo, hoje eu quero sair da periferia, chega de periferia na minha vida, chega de estar nos arredores, eu quero ir para o centro disso, eu quero ser como eles. E de repente você está aqui hoje de manhã, sabe, o Senhor quer te trazer para o centro disso mesmo, para esse crescimento, sair dessa estação de periferia, de distância de Deus. Tem algum jovem corajoso ou uma jovem nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar por você onde você estiver, com tudo que você ouviu. Levanta a mão onde você estiver aí. Tomar uma decisão por Jesus, sair da periferia. Hoje é seu dia, sua oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Olha, gente, que jovem corajoso, olha só que maravilha. É assim mesmo, irmãos. Eu tinha 25 anos, estava numa igreja lotada. Eu sei que a vergonha veio lá. Sabe o que é vergonha? A vergonha é periferia. A vergonha é a voz da murmuração. A vergonha não está no centro. Por isso que ela nos prende. Quem é outra pessoa que quer romper, sair da periferia? Você foi chamado para ser enriquecido no centro da vontade de Deus. Vim para Jerusalém, quem é outra pessoa? Outro jovem, ou menino aí, ou quem quer que esteja aqui, que ainda não tem experiência com o Senhor, levanta a mão, eu quero orar por você também. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senta, irmão, fica à vontade. Gente, o pessoal é ousado aí. Vai. Graças a Deus. Aleluia. Senta, pode sentar. Fica aí, pode deixar ele sentadinho aí mesmo, viu? Ó, deixa ele sentadinho aí, irmãos. Deixa ele sentadinho ainda aí um pouquinho. Obrigado, viu? Fica tranquilo aí. Mas eu acho que não só tem eles 4 não, 3. Eu acho que tem mais, eu tenho certeza, irmãos. Você foi convidado pelo seu amigo e você nem sabia que você frequentava a periferia. Mas depois desses dias de JPN, você já identificou. Poxa, eu estou na periferia desse negócio. Você quer continuar nesse lugar, irmãos? Você quer continuar na periferia, nessa distância ainda? Eu quero te perguntar isso. Esse lugar está sendo bom para você? Certamente não. Não vai deixar uma falta de coragem romper com isso na tua vida e te deixar preso nessa periferia, nessa distância. Levanta por ousadia aí em nome de Jesus. Quem é o outro? Quem é outra pessoa? Se levanta aí, eu sei que tem mais pessoas aqui. Não é justo que você fique nisso. Aleluia! Isso. É isso. Tem mais, tem mais. Levanta aí, vai. Seja ousado, vai, eu sei. Cadê os daqui, gente? Será que não tem alguém aqui que vive na periferia, que identificou? Não é justo, eu quero identificar alguém aqui nesse lugar aqui. Deus está falando com você aí, encoraja teus irmãos aí. Você convidou alguém, diga que essa é a oportunidade dele sair. Diga que você vai o ajudar a chegar no centro da vontade. Aleluia! Aleluia!
Vem aqui, vem aqui. O pessoal que levantou aí, vem aqui. Traz eles aí, traz. Traz o pessoal aqui, traz eles aí. Pega carona, aproveita, vem também, vem também. Vem também. Pega carona aí, ó. Pega carona, vem. Aí. Seja bem-vindo, você também? Benção, benção. Eita glória! Benção, gente. Glória a Deus. Glória. Também? Quem é? Tá com eles aí, né? Beleza. Aleluia! Deixando a periferia hoje, entrando para o centro da vontade de Deus. Vocês vão embora e vão trazer mais uma multidão. Deus está esperando preparar vocês para uma geração que vai acompanhar vocês. Deus está mudando a tua vida, irmãos. Deus está mudando a vida da sua família. Deus está mudando a geração da sua escola. Você vai chegar lá com um luzeiro. Vocês vão chegar como luzeiro. Acompanhe esses jovens aqui. Eles vão guiar vocês para um lugar legal para dar uma instrução para vocês. Amém? Cadê o pessoal?